o Richard, adorei estar aqui com a turma, adorei já o começo. Eu vou a desligar aqui, peraí, que senão vai me incomodar este som do telefone. Tá, desligado. Sim, essa sou parte dessa Dália, é aquela que foi descrita há pouco tempo, né? Demógrafa, enfim, mas se eu contar, né? Se a gente falar da Portela, não para de falar hoje, né? Mas só queria contar que eu também sou socióloga e sou doutora em saúde pública. Então, eu tenho aquela mistura entre demografia, sociologia, enfim, essa mistura que vai aparecer aqui. Também quando a gente fala de todo o tempo, a gente, qual é o teu lugar de fala? Eu gosto de falar que eu tenho consciência do meu processo de envelhecimento. Faltam poucos meses para ter 60 anos, mas em processo de envelhecimento estamos todos. Lo que não damos é visibilidade a esse processo. Olha, o Richard sabe que hoje estou com vários medicamentos. Evitei até tomei agora porque me dá sono. Porque estou com uma enxaqueca brava hoje. Mas, vamos lá. É uma aula meio sui generis, né? Porque vou misturar várias questões, tanto da área de direito, alguma questão sociológica, pandemia, princípio. Mas, Richard, eu queria começar, vamos lá, vou tentar colocar minha apresentação, como que eu faço aqui? Você vai aqui no Share Screen ou no Compartilhar Tela, nesse verdezinho aqui embaixo, e aí você só clica que vai aparecer a sua tela aí. Como é que, não sei, já me perdi. Como que eu compartilho a tela? Fala devagar de novo. Sim, tem um verdezinho aí no seu aqui no computador. Que é já o já vi. Perfeito. Beleza, então tá. Desculpa se vão sair coisas erradas por aqui, porque já não estou muito acostumada. Acho que... Deixa eu ver se é este aqui. Opa, acho que tirei, né? Sim, tirou. Eita, deixa eu ver. Cuidado que não vai sair aqui na foto que me comprometem. Ai, eu estou meio perdida. Peraí, resultados, texto que eu me perco aqui. Vou tentar abrir o Google, acho que é este aqui. Só tenho que mudar a tela, né? Aqui. Ok. Eu acho que já deu, não deu? Isso. Deu. Apareceu já. Agora eu vou colocar grande. Como que eu coloco para colocar completa? Bom, enfim, não importa, porque a primeira parte que eu queria, já que eu estou meio comprometida, que foi o que eu pensei, eu vou expor, vou colocar para vocês um programa, uns 3 minutos, 4 minutos, de um programa que eu participei em Canal Saúde, que tinha como uma das perguntas, a primeira, um tema que estamos tocando hoje. Eu queria colocar, vamos a ver se eu consigo, não sei se vocês estão vendo. Sim. Tá. Então, não sei se vai dar para escutar. O som... Está dando para escutar? Não. Tá passando a imagem, mas não tá dando para... O som não tá saindo. Posso te mandar o link? Sim. A ver se dá certo. Já fiz, mas em outro sistema, não em este aqui. Aqui. Então, esse negócio
o capa-boca aqui para mim, do quarto pavimento, não sou eu que estou com a atualização disso, é você. Vou tentar compartilhar, Dália. Sim. E no 1 minuto e 55, porque é longo, então eu... Tá ouvindo o som? Sim. Deixa aí, tá bom. Aham, tá bom aí. Coloca completa. Não sei se vai ser pior, vamos lá. Mas é melhor avançar, né? 47. Com 55. Eu acho que não vai dar para escutar. Não tá dando para escutar? Qual é o minuto que você falou? 1:55. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 99. Tá dando para ouvir? Ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Seja bem-vinda, Dália. Sejam bem-vindos, Araújo, Kalashi. Queria começar trazendo para as pessoas que estão conosco assistindo uma percepção sobre o envelhecimento que talvez seja um pouco diferente de algo mais próximo, até de um tabu, muitas vezes, quando se fala nesse tema. Cara, quando a gente fala de envelhecimento, para a gente poder... Ei, você entrou no seu WhatsApp. Idosos cada vez mais idosos no Brasil. A gente pode... Não sei se está dando para escutar. É isso. Eu perguntei, tá dando para ouvir? Eu ia entrar no WhatsApp para te perguntar se estava dando para ouvir. Tava dando para ouvir direitinho. Só um pouco baixo, mas dava para ouvir. Ah, tá. Então mantém. Sobre envelhecimento, inclusive desde a juventude. Sem dúvida. Envelhecer deveria ser um direito de todos e um desejo também de todos. Eu costumo falar que na medida que a gente perde direitos, saúde, direitos, educação, a gente perde direito à vida. E perder direito à vida é perder o direito a envelhecer. Então, eu falo para meu sobrinho, para meus colegas jovens, sempre falo, defendam seu direito a envelhecer. Porque isso tem que ser um direito. Agora mesmo estou escrevendo artigo para publicar sobre a desigualdade nesse direito no Brasil. Ter cabelo branco é um luxo especialmente para mulheres e especialmente para pessoas brancas. Então, essa luta tem que ser de todo, é o direito a envelhecer. Por isso, quando a gente trabalha com idosos, e eu acho que todos nós que estamos aqui combinados, está tácito em nosso trabalho, é esse curso de vida. E uma coisa que eu quero falar desde o começo deste programa, porque estamos no contexto da pandemia. E no contexto da pandemia, algo que ficou muito claro é o idadismo. Nós falamos muito de dois eixos de desigualdade, que é o racismo estrutural, que é o machismo, que tem a ver com a desigualdade de gênero, e a pandemia veio assim a mostrar fortíssimo desde a narrativa da sociedade uma descaso, uma coisa que incomoda, que é o envelhecer, que é o idoso. Por sorte, a sociedade, boa parte da sociedade também reagiu e fala hoje em dia desse direito a envelhecer, né? Isso é uma questão fundamental. Hoje estamos em 2.300 mortes evitadas, que poderiam ser evitadas, e em breve
Se a gente não tiver, ou dar uma palavra que não estão evitando falar, se a gente não parar, vamos chegar a 3.000, 4.000, e cada vez pessoas mais jovens que não tiveram o direito a envelhecer. Então, eu acho que temos que trabalhar nesse sentido. É importante, né? Pode parar se quiser. Falar sobre direitos, né? Quando a gente está falando de Conselho Nacional de Saúde, a gente está falando o tempo inteiro Pode parar, Dália? Para, sim. de uma luta por direitos, né? Inclusive pela luta do direito. Então, aí eu estava sinalizando nessa apresentação, não sei se todo mundo escutou, que eu falava do direito a envelhecer. O direito a envelhecer, se a gente incorporasse, Richard, o direito a envelhecer em todas as políticas que a gente tem, em todas as militâncias que temos também sobre direitos e políticas públicas, nós teríamos um grande avanço. Porque é uma maneira de juntar toda a luta contra a desigualdade. Eu sinto muita tristeza quando a gente fala, por exemplo, da luta contra o racismo estrutural, que não tem fala, não tem espaço, não tem voz a população idosa, nem a população, nem dá visibilidade a questão do envelhecimento. Quando a gente fala de desigualdade de gênero, igual. É muito triste que a gente vê na política pública, ainda em 2021, que o tema do envelhecimento ele está em outro lugar. E é um problema de outras pessoas. E se reúnem separado, e fazem seminário separado, e disciplina separada. Então, quando eu falo do direito a envelhecer, por exemplo, esse exemplo que eu dei no meio da pandemia, quantas pessoas no Brasil perderam o direito a envelhecer quando morreram de forma prematura? Quantas pessoas tendo 60 ou 70 anos perderam o direito também a viver mais tempo, e morrer por uma causa dificilmente evitável? Então, eu queria continuar com minha apresentação, porque eu me tenho que achar de novo aqui. Eu acho que é aqui. Espera aí. Então, eita, de novo. Espera aí. Eu acho que é aqui. Então, aqui eu queria dar continuidade. Eu também tenho um artigo que está acho que está na Folha de Londrina, mas também está na Folha de São Paulo, que eu mandei um artigo para vocês, que eu falo sobre essa desigualdade no meio da pandemia. Eu acho que vocês devem ter recebido esse artigo, né? E aqui nesta entrevista, que eu gostei porque ela é bem detalhada, vou contar um pouco sobre quais são quais evidências a gente tem sobre desigualdade no Brasil na pandemia, né? Mas eu vou voltar a esse assunto se eu tiver oportunidade, se tiver tempo. Eu queria eu não sei colocar aqui a grande, deixa eu ver se é aqui. Não piorou, né? Ninguém sabe como se faz para colocar maior, mas não importa. Se você tá não dando sabe. para ler, Dália, tá dando para ler. Tá dando? Ok. Tá escrito ali apresentar. Aonde? Perto do amarelo. Aqui. É que sabe o que aconteceu? Que este computador não está abrindo mais PowerPoint, então eu tive que botar no Google para poder mostrar para vocês, senão eu estaria apresentando o PowerPoint, mas não está abrindo, não sei por quê. Eu queria contar para vocês, não vou abrir também, que no INSICT, no meu laboratório, nós temos um sistema de indicadores se chama Monitora COVID, com muitos indicadores que vocês podem consultar sobre pandemia, e vários deles com indicadores de desigualdade. Mas, nos tempos que eu tenho, eu queria falar
especialmente os 2 primeiros pontos. Se tiver tempo, no terceiro. O primeiro era que queria falar de que é envelhecimento. Que diferença existe entre envelhecimento populacional e envelhecimento individual? Isso é importantíssimo quando a gente fala de política pública, né? Quando a gente fala de direitos também humanos relativos ao envelhecimento. Também o papel do Estado quanto ao bem-estar e política pública e ver como isto está permeando a mídia, a academia e o fulano saber popular. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória de política pública e no envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Quando eu quero desmitificar, o primeiro que eu falo é que a gente tem que parar de falar que o envelhecimento populacional é similar ao envelhecimento individual. Aí está meu lado de demógrafa, né? Como diria o Richard. Eu sim insisto nisso porque é muito comum que as pessoas falem indistintamente dos problemas do envelhecimento individual, como ou seja, indistintamente do individual e do populacional, e são totalmente diferentes. Quando a gente fala de envelhecimento individual, está falando de um processo de diminuição orgânica, funcional, e aí vem na decorrência de doenças, de perda de algumas capacidades. Isso acontece inevitavelmente com o passar de um tempo. Esse envelhecimento a gente considera que é um fenômeno natural. A gente tenta identificar esse processo com indicadores de fragilidade, de vulnerabilidade. E aqui temos que falar que esse processo, embora seja chamado natural, entre aspas, ele também acontece com muita desigualdade social. A gente está, como falei naquela entrevista, por publicar um artigo, estamos esperando o parecer da revista, que a gente estudou quem tem direito a envelhecer no Brasil. Perdão, quem tem direito a morrer idoso no Brasil. Então, a gente vê, nesse artigo eu vejo a desigualdade segundo raça-cor. Então, falar que uma população, falar que uma pessoa do norte tem um envelhecimento similar por grupo de idade com uma pessoa que mora no sul é totalmente falso. Falar que uma pessoa branca tem uma idade cronológica de 60 anos, por exemplo, posso comparar com uma pessoa negra, com um indígena, é totalmente falso. Esse questionamento fundamentou uma nota técnica que fizemos um grupo que trabalha com idosos na Fiocruz para questionar a idade como um critério clean, como um critério limpinho, para ser justo na fila da vacinação. Nós questionamos muito e eu considero que era meu dever questionar, embora a gente não conseguisse avançar, mas não queríamos dar visibilidade em janeiro a genocídio que teríamos de população negra, população em área pequena, rural, etc., porque essas pessoas não têm direito a chegar a 70, 80. Então, por isso, vocês observaram essa fila no começo da pandemia, que são a morte que a gente conseguiu evitar. Estamos vendo agora os resultados, né? Menos população de mais idade está morrendo. Isso foi um direito realmente para a população em geral, mas não pouca população negra você encontrava na fila da vacinação nos primeiros tempos da pandemia. Agora começam a aparecer mais via, como estava falando o Richard, via se você é enfermeiro, se você é psicólogo. Então, de novo, o título como uma titulação, né? Uma descrição ocupacional para falar de quem estaria primeiro na fila, mas é uma discussão enorme. Mas a questão que quero falar é que, embora ele seja biológico, ele carrega muita desigualdade.
Mas de que quando estamos falando desse envelhecimento individual e falando eu de desigualdade, a gente não pode deixar de lembrar a Simone de Beauvoir, né? Quando ela fala que a velhice, como a condição da mulher, não é um fato cultural, ele não é apenas biológico. E porque a sociedade é a que vai fabricar essa impotência da velhice, tal qual fabricou a impotência da mulher. E a gente vai se submeter a uma alienação social total, né? Isso é Simone de Beauvoir fez essa crítica no contexto da crítica ao capitalismo, né? Onde estamos, e a gente vive muito no século XXI, cada vez mais, né? Com políticas neoliberais, onde se cria e muitas vezes se cultua a impotência das pessoas que são consideradas improdutivas, seja com deficiência física, seja com mais idade. E ela falava, eu falo que vaticinou, porque terrível não é, ela falava, terrível não é a morte, mas a velhice e seu cortejo de injustiça. Não, desde o começo da pandemia, eu falo muito essa frase, porque terrível não é a morte pela Covid só, é terrível, mas o pior é o cortejo de injustiça que envolve essa morte, tanto para o sujeito como para todos os que estão ao redor dele. No Brasil, a gente sofreu muito com o que eu falei na entrevista também, que é o idadismo. Aqui no Brasil também pouco se fala do idadismo. Eu estou por publicar um capítulo de um livro sobre desigualdade social, onde eu fiz um capítulo com dois colegas sobre desigualdade de saúde. E adaptamos um marco teórico onde se considerava a desigualdade segundo raça, a desigualdade segundo, enfim, vários eixos, gênero, mas não se considerava, e a gente considerou, incorporou o idadismo também, como uma condição de grande injustiça. E é muito triste, como vou falar de novo, muito triste como especialmente a população jovem não se identifica com esse processo que ele está vivendo cotidianamente. A gente só envelhece como a gente vive, né? Então, um acúmulo pode ser esse acúmulo de cortejo de injustiças. Mas eu acostumo falar não em aula, mas especialmente quando dou entrevistas, que não pensem que esse cortejo de injustiças é apenas para a população pobre e que acostumou a acumular desvantagem. Esse cortejo de injustiça, de repente, chega todo junto. Pode ser também para a população rica, população branca, população que já é considerada privilegiada, muitas vezes é também econômico, porque ela vai se encontrar, não sei se vou ter tempo de falar até o final, com um marcador de lo que é o capitalismo, que é a solidão. É um marcador individual e contextual, porque cada um por cada um, e de repente, quando a pessoa se descobre idosa, porque tem uma perda cognitiva, ou um acidente que de repente vira dependente, como fala a Organização Mundial da Saúde, no começo do século XXI, com a Classificação Internacional de Funcionalidade, como descobrir se somos idosos. Bom, veja sua capacidade funcional. E de repente, muitas dessas pessoas que foram um sucesso para o mundo capitalista, como vocês podem ver em tantas histórias que a gente acompanha, tem filme, enfim, como de repente, de um dia para outro, ele pode entrar na solidão. Você deve conhecer pessoas que moram em apartamento caríssimo e estão totalmente sozinhas, dependendo de alguém para cuidar. Bom, isso é o que a gente fala de envelhecimento individual. Mas de que estamos falando quando a gente fala envelhecimento populacional? Quando a gente diz o Brasil está envelhecendo? Quando a gente diz
que estamos en tantos textos de las Naciones Unidas, de unos 30, 40 anos, nos vivem assustando com esse boom do envelhecimento da população brasileira. Quando a gente fala a palavra população e envelhecimento, está falando de envelhecimento demográfico. Olha só, se você quer me parar para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Sim, envelhecimento populacional, ao contrário do individual, ele pode ser reversível, ok? Isso depende da política, isso depende do contexto social, e ele está determinado pela cambios de estrutura etária. Quando eu falo de cambios de estrutura etária, porque de que estamos falando quando a gente fala Brasil está envelhecendo? A gente demonstra isso através de 2 indicadores, que temos maior proporção de idosos e que temos uma diminuição da fecundidade, está associado com a maior proporção de idosos, né? Isso é diferente do individual, porque o individual tem maior longevidade e pode ser a maior longevidade, claro, postergação da morte, enfim, a gente cada vez vive mais tempo e discute se somos ou não somos idosos com 60, com 70, com 65. Mas aqui tem esse lado que a gente tem que ter muito presente, especialmente pós-pandemia. Eu sempre falei com meus alunos, eu vou falar primeiro, vou mostrar e depois eu vou contar o que eu falava para meus alunos, que eles achavam um absurdo. Na dinâmica populacional, temos esses 3 componentes, que os nascimentos, que a migração e que a mortalidade. A migração, ela pode ser de 2 maneiras, porque, na verdade, a gente vai ver quanto entra e quanto sai, né? Se entram muitas pessoas, e essas pessoas são jovens, então vai ter um rejuvenescimento. Se entra muitas pessoas no Brasil, ou em um município, um estado que for, e for muito idosa, essa população vai envelhecer. Agora, essa relação entre nascimento e óbito, o que a gente chama crescimento natural, e olha que coisa, né? Nos anos 70, vocês já devem ter estudado isso, né? Como se considerava que era um exagero dos nascimentos. E estava nascendo muito em plena época de Guerra Fria, né? E era uma ameaça, aumento da pobreza. E claro que não podiam propor como solução o aumento da mortalidade à idade mais jovem, porque seria antiético, né? Então, para solucionar, porque que acontece? O que entra são os nascimentos ou os imigrantes, e o que sai são os óbitos e os imigrantes. Não tem outra fórmula. Não tem outra fórmula, não tem como. Claro que o contexto social vai determinar, mas vai determinar seu fluxo, ok? Então, se eu quero uma população mais jovem, eu tenho que ou eu importo pessoa jovem, como fazem muitos países europeus, Canadá, enfim, que importam para rejuvenescer a população, ou aumenta a fecundidade. Ok, se nós temos, até pouco tempo, estamos falando de 2020, até começo de 2020, que toda a culpa dos problemas do Brasil era que tínhamos muito idoso, tínhamos, a população está querendo viver mais, como falou um senhor há pouco tempo, conhecido por vocês. A pessoa imagina que querem viver mais. Ok, se querem viver mais, então eu vou ter maior proporção de idosos. Então, esse jogo, essa estrutura etária vai estar determinada por isso. Eu falava para meus alunos sempre que, como a gente vai fazer para ser menos idosa a população brasileira? A gente vai exportar os idosos? Dificilmente. Que vamos a poder... Isso é ético, não é ético? Mas isso está acontecendo no Brasil, entre Rio de Janeiro, São Paulo, das pessoas que retornam para Norte e Nordeste porque a aposentadoria, quem conseguiu se aposentar pode viver isso. Mas como a gente faz com a mortalidade? A gente evita que as pessoas vivam mais. E eu falava, e os alunos achavam que era um exagero meu, quando eu falava, olha, pode acontecer algo natural que vai revertir, e as Nações Unidas, começando pelas Nações Unidas, vão ter que reescrever todos os seus textos
quando falavam que o rejuvenescimento da população poderia ser por aumento da mortalidade, por a mortalidade idade mais jovem, digamos, menos idoso, e que essa seria uma maneira de rejuvenescer também a população. Uma maneira cruel, muito cruel, mas isso quando eu falava em 2015, 16, 17, parecia uma coisa estranha. Mas quando começamos a analisar as tendências de 18, 19 e chegamos a 2020, então parece que já não está estranho, parece que tem alguns que acham que essa seria a solução para o que chamam equilíbrio populacional. Outro mito é que dizem que o Brasil está... Richard, eu tenho até que horas? Dália, então, a gente pode... Acho que você pode ir mais ou menos até umas 7, que tá legal. Tá legal. Então, não é verdade que o Brasil está em ritmo acelerado de crescimento, que a gente fala, está aumentando muito a população brasileira. Não é verdade. A gente já vê que o Brasil, esta é a taxa de crescimento populacional, quando ele fica, olha só, ele chega já entre 2000 e 2015, o Brasil, ele já está em 1,2, menos dessa taxa de crescimento, a população já começa ou se estabilizar ou já em breves décadas estaremos em processo de diminuição populacional. Então, não é um mito total. Se vocês olham aqui, claro, Venezuela também acelerou muito, mas por outras razões, país petroleiro naquela época, etc. Mas vejam que interessante. A França, que tem tanta... Imagina, um século inteiro mudando sua estrutura demográfica, a gente fez pouquinho tempo, 20 anos, e se estima que mais ou menos, até em breve, né, que é 2030, já estará muito perto do ritmo de crescimento populacional do Brasil, desses países. Então, não é verdade que a gente está aumentando a população aceleradamente. Não é verdade também que o envelhecimento demográfico é uma revolução inesperada. Isso é mentira. Não, por favor, se vocês escrevem isso nos seus trabalhos, não me chamem para avaliar, porque eu vivo criticando isso em muitos trabalhos. É mentira. Não foi inesperado. E também não é verdade que não se falava disso. Se falou muito, só que não tinha visibilidade, tá? Eu estava no meu mestrado nos anos 80, final dos 80, já advertíamos sobre isso, se escrevia sobre isso, mas não tinha visibilidade. Se falava que a redução da natalidade dos 50 e dos 60 iria ter como consequência iminente aumento da proporção das pessoas idosas, independentemente que a gente tenha ganhos na qualidade de vida, mesmo que não se ganhe, que a gente mantivesse as condições iguais durante todos os últimos 40 anos, não tivesse nenhuma melhora, iríamos ter uma população mais envelhecida, porque o que determina o aumento da proporção de idosos não é que a maior longevidade, a gente está vivendo mais, essa outra falácia. O que determina é a redução dos nascimentos, ok? Então, claro, quem tinha um jogo na mão, quem sabia demografia e quem estava criando nos anos 60, a Fundação Rockefeller, etc., para estudar as teorias, isso já não foi nos 60, foi nos 40, 50, as teorias de transição demográfica, já sabiam muito bem qual era o caminho que a gente tinha que levar para diminuir a fecundidade. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas o que vocês devem saber muito bem sobre isso, sobre essa época, a gente já encontra como consequência, claro, essa redução acentuada da natalidade, que a gente vê nesse gráfico, a pirâmide de idade, são dois gráficos coladinhos, de homens e mulheres, né? Homem está em azul e mulher está em laranja, e você vê como o Brasil está, e isto sem considerar a pandemia. Efeito pandemia terá também uma consequência importante na composição demográfica. Mas eu queria passar para vocês
sobre, no tempinho que eu tenho, sobre a trajetória das políticas públicas sobre envelhecimento saudável e o estado de bem-estar. Então, eu queria contar que não sou eu quem fala, mas as Nações Unidas, este trabalho que faz a CEPAL, eles mostraram como o Brasil e o México eram os países da América Latina que estavam se destacando mais quanto ao grau de institucionalização das políticas sociais para envelhecimento, né? Tínhamos muitas leis, decretos, portarias, políticas que estavam ao encontro do estado de bem-estar, e quando você vai ao encontro do estado de bem-estar, necessariamente vai ao encontro do direito de envelhecer e de forma saudável da população, né? E aqui eu estou um resumo do que temos. Até 2015, especialmente, a gente deu muito avanço. Eu botei em laranja o que se refere ao Brasil. São políticas nossas. E em azul está internacional, né? Aqui, as políticas internacionais nas quais o Brasil é signatário, ok? Temos a Declaração dos Direitos Humanos, que é um marco 48, o plano saiu errado aqui, o Plano Internacional de Envelhecimento, mas que é de 2002. Bom, não, na verdade, peraí, o Plano Internacional está aqui embaixo, é de Madrid, é de Viena, né? E assim nós temos o Brasil, não apenas, não gosto de falar também, quem diz, que é só isso papel, mas não se aplica. Não é verdade, se aplica, porque algumas dessas que estão em laranja são vinculantes. Isso significa que vira lei, que vira obrigação, e que a gente tem, por exemplo, o Ministério Público, tem uma área dedicada ao idoso, por exemplo, que a gente pode ir cobrar, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que é uma lei, a Lei Orgânica de Assistência Social de 93, que alimentou. Agora, não sei se vocês trabalharam, porque eu acho que no Brasil ainda pouco ou nada se falou da década de envelhecimento saudável de 2020 e 2030. A OMS, à luz dos objetivos do ODS de 2015, eu acho que de tanto... O Richard estava lá quando me convidou para Cairo mais 25. Lembro que eu falava muito sobre isso, como era possível que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclusive na própria Fiocruz, se criam instâncias para acompanhamento e monitoramento, e não se olhava para o específico que era o envelhecimento como traçador dessa. E chegou a hora, 2020, 2030, e o Brasil é signatário, né? Isso pouca visibilidade ainda tem no Brasil. Bom, aqui eu falo um pouquinho mais sobre isso, sobre esses planos, que eu falei, 82 era o de Viena, que foi que alimentou 2012 o plano internacional. A Constituição brasileira é super importante na conquista do direito a envelhecer. A gente tem dispositivos relacionados com curso de vida e outras especificamente dedicadas à população idosa, com seguridade social, direito à saúde, previdência. Aqui, graças à Constituição Federal de 88, nós temos o direito ao benefício de prestação continuada, o BPC, né? E nesse marco de direito de 88, vocês devem já ter estudado muito o Sistema Único de Saúde, e o Sistema Único de Saúde, como fala o Jack Nilsson Paim, é um projeto de natureza civilizatória, né? Ainda temos muito para construir, claro, mas tem uma questão importante que eu quero sinalizar aqui. Desculpa. O SUS ele vai se organizar também com muitas leis, né? Com várias loas, e sempre tem nós temos como eixo a construção de um sistema de saúde preventivo, não apenas reativo, né?
Também está associado, então, à Política Nacional de Saúde do idoso, da pessoa idosa, que é a Lei 8.842. Esse é importante que todo mundo conhecer, né? Por ser especialmente uma lei. O Plano de Ação Internacional não é vinculante. Isso quer dizer, se aplicam ou não aplicam, não vai acontecer nada com o Brasil. O Brasil presta conta, entretanto, não é vinculante. Mas é um marcador importante para nossas políticas públicas. E quando se avaliou a implantação do plano, o Brasil nem ficou mal, que foi ao redor de 2015, 16, 17, porque a gente estava no caminho de promoção da saúde, elaboração de política para prevenir a falta de saúde em pessoa idosa, enfim. Temos o Estatuto do Idoso, né, de 2003, é o principal marco legal nosso, e uma das medidas, por exemplo, o atendimento domiciliar, incluindo a internação, do qual a gente utilizou muito o Estatuto do Idoso para defender a vacinação domiciliar, né? Porque muitos idosos que estão em casa, e não apenas em instituições de longa permanência, no Brasil apenas 1% da população idosa mora em instituições de longa permanência. Temos também depois essa portaria, a Política Nacional, ela se reformulou, né, em 99, e já incorporamos o conceito de envelhecimento ativo por recomendação da ONU, então eles vão se retroalimentando. Temos também a Lei de Assistência Social, o benefício de prestação continuada, e eu queria convidar a vocês a que olhassem nesse site o plano de envelhecimento saudável 2030. Em isso temos 10 anos para fazer seguimento desse plano. Aqui, bom, está o site, mas principalmente, eu até posso voltar para ele. Eu acho que vocês já devem ter estudado isso, por isso não vou focar, mas se queria mostrar, eu não sei se eu tenho isso aqui, se eu vou poder mostrar aqui. Está aqui, eu acho. Já está aqui. Olha aqui, neste texto, dá para ver? Sim, sim. Richard, vocês já estudaram o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? Sim. Ou vai estudar na frente? Ok, então eu só vou mostrar aqui que um pouco o que a gente está fazendo no CISAP também. Depois eu falo que é CISAP. Aqui nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quais são os indicadores, os objetivos, as implicações para envelhecimento saudável e quais são os exemplos de indicadores que a gente deve seguir para monitorar a cada país quanto ao cumprimento desse plano internacional de envelhecimento 2030. Deixa eu procurar de novo. Eu vou passar um pouquinho por la frente disto, mas disto se quero eu falar. A gente sempre tem que prestar muita atenção, você que está na área de direito humano e políticas públicas, ir além do indicador, se ele é mensurável ou não é mensurável, mas o que ele significa. A gente tem que ter, por exemplo, este aqui, essa meta 3.4, meta 3, que é saúde, né, e bem-estar, ele se pactuou a redução da morte por doença crônica não transmissível, tá? Ele foi já um grande avanço, porque esse indicador, ele se chama morte prematura por doença crônica não transmissível. São aquelas que não são plausíveis de redução com medidas de evitabilidade. Mas o que acontece? Ele considera câncer, diabetes, né, como a principal causa que tem que monitorar. Já antes da Covid, antes da pandemia, nós que da área do idoso estávamos questionando muito esse indicador das Nações Unidas.
primeiro, elogiamos muito porque incluiu o conceito de prematuridade. Morrer antes dos 70 anos, mesmo que seja por câncer, por diabetes, já nas Nações Unidas falava é prematuro. Isso já foi um grande avanço e as narrativas a gente tem que disputar. Por quê? Porque prematuro era aquela morte considerada, aquela morte que acontecia no menores de um ano, se você vai para a literatura dos anos 60. Depois passou a ser, por décadas, mortalidade prematura, eram os menores de 5 anos. Então, por muita articulação no campo de direitos humanos, conseguimos, e eu me incluo, né, lo que lutamos para que se entendesse que morrer pode ser 70, 80, depende da idade que a gente pactue como a idade final da vida, e isso não existe ainda, não? Nós temos que pactuar, e elas têm que ser monitoradas e têm que ser consideradas prematuras. Considerar prematura significa que o Estado fracassou quanto ao direito à vida. Isso é o principal. Monitorar esse fracasso com direito à vida. Só que a gente não considera aí, por exemplo, a dimensão da funcionalidade, porque o negócio não apenas morrer por um câncer de forma prematura, mas em que condição ele morreu, como falava Simone de Beauvoir. Ele morreu por um câncer e ele tinha acolhimento, ele tinha uma atenção primária que reduzia os danos, que é fundamental a redução de danos ante doenças crônicas, ou não tinha acesso a essa atenção primária. Então, são muitos desafios que a gente tem quando analisa a política pública à luz dos direitos humanos. Sempre eu vou mostrar algumas questões que nos interessam também aqui. Por exemplo, um indicador que a gente defende, que é um indicador internacional, que a gente fala das internações da população, neste caso utilizamos para idosos, que poderiam ser evitados com uma boa atenção primária, como uma asma, uma hipertensão. E a gente viu no Brasil, fizemos alguns trabalhos para mostrar como quando aumentava a cobertura da atenção primária, estava se reduzindo também a mortalidade, a internação por essa causa que a gente considera evitável. Por que esse indicador me interessa? Porque sou demógrafa, porque trabalho com dados. Não é só isso, porque estou na área de saúde pública e quero também trabalhar com monitoramento, sim, também, mas não é só por isso. É porque quando a gente olha um indicador como esse, a gente também fala de direitos. E o direito à vida é o direito a morar em um lugar, município, um estado, um país que tem a atenção primária, ou seja, o acolhimento domiciliar, como fundamental. Que tenha um agente comunitário como o eixo da assistência. Nós sabemos que sempre se fala, é que porque são essa população está envelhecendo, então está nos hospitais lotados e as pessoas estão morrendo muito. Não, não é isso, não. Não é isso. Nós sabemos que com uma boa atenção primária, 80% dos problemas dos 60, pessoas de 60 e mais, elas iriam, dos problemas de saúde, eles iriam se atenuar, desaparecer ou reduzir a carga dessa doença, né? Acho que a falha, diria, da política, especialmente internacionais, eu acho que o Brasil avançou mais que as políticas internacionais quanto ao monitoramento das doenças transmissíveis. Pouco ou nada se fala sobre isso, e menos quando se fala de população idosa. E eu espero que a pandemia faça refletir sobre esses direitos, sobre as políticas, sobre o monitoramento também, e especialmente que o envelhecimento ele seja transversal a todas as políticas públicas. Eu vou passar alguma disso.
eu acho que o importante é a gente falar, se perguntar se temos retrocesso quanto ao envelhecimento saudável ou não, mas eu não vou me alongar nesta parte, eu queria mais bem escutar a vocês, porque é isso que a gente tem que se perguntar daqui para frente, né? É um direito? Não é um direito? Envelhecer de forma saudável? É ou não? Eu queria escutar a vocês, assim que eu vou fechar minha apresentação e quero escutar as ideias que vocês podem trazer. Dália, muito obrigado. Eu vou já